Programa Ação no Ar. Apresentação Liliane Ventura. Comentários Fernando Pinheiro Pedro e Horácio Peralta. Ação no Ar. Ação no Ar. Oferecimento Grupo Pepec, Gestão de Resíduos Urbanos, e Dona K, Restaurantes e Refeições Coletivas. Bom demais te receber aqui em mais um programa Ação no Ar. Já já você vai saber tudo sobre coluna vertebral. Hérnia de disco, dói a coluna, dói para sentar, dói para levantar. Ai, que dor, vai saber aqui como resolver. Ou, pelo menos, né, tratá-la. Vamos saber já já. Então vem aqui comigo, como é que está aí o seu relacionamento em família, hein? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Não? Também vai poder ter a oportunidade de participar aqui conosco. Já já, dois especialistas, um em coluna e outro aí, claro, uma psicóloga que vai te atender com todo carinho. Mas antes eu quero te chamar a atenção para participar comigo pelo WhatsApp. Vamos lá? 982088000, 982088000. Curta a nossa página no facebook.com/Ação no Ar. Venha ficar bem pertinho da gente aqui, porque afinal de contas preparamos um programa aí com muito conteúdo, com muita qualidade para você. Claro que hoje vai ter previsão do tempo, você vai saber aqui detalhes, né, como é que fica o tempo e a temperatura. Você vai saber cadê o ministro. Tem gente que fica procurando ministro lá em Brasília. Agora, também com 38 ministérios, eu vou te fazer um desafio. Você saberia me dizer o nome dos 38 ministros? Sim ou não? Pode ligar aqui e participar comigo ao vivar. Se a gente se perde, quanto mais os outros lá, né, que trabalham lá, como troca-troca. Mas enfim, deixa eu convidá-los aqui, minha querida Regina Politi, psicóloga, responsável pelo programa Doutora Família pela TV Êxito, que está em rede para o Brasil e para o mundo, né? Exatamente. Alegria dela aqui, meu querido. Retornar aqui mais uma vez com esse programa tão importante aqui para a publicação de tantas matérias e assuntos de interesse geral. Muito bem, conosco também eu recebo aqui o doutor Alexandre Elias. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Liliane. Esteja aqui conosco, a coluna vai bem? Vai bem, graças a Deus. Mas você nem ousa perguntar isso para as pessoas, né? Porque eu acredito que a maioria diga assim, não, doutor, tô com uma dorzinha aqui, tô com uma dorzinha ali, sim ou não? Porque se elas estão indo no consultório, algum problema tem, né? É fato, então você vai poder conversar conosco aí ao longo do programa, tá? Mas olha, aqui estamos entre jovens, eu acho que nós estamos todos na mesma década ali, né? Vamos extrair hoje do baú do Muttley essa raridade, vamos ver se vocês reconhecem, vamos lá. Querida Neuza, espero que esta encontre você aos beijos com Marcelo. Ixi. Beijos com sabor de paixão. E cebola picada. Catando milho. E esperar por 27 dias. Essa era rapidinha, Há olha. 27 dias aguardo a ligação. Não do fez meu curso telefone, de datilografia, mas sei. o senhor É. um fingidor. Finge tão completamente. No Dia das Mães, dê uma Olivetti de presente. A Olivetti tem um modelo de máquina para cada modelo de mãe. Um beijo. Já foi objeto de desejo nas famílias. Aguarde o próximo. Eu hoje, como mãe, se eu recebo um Olivete, eu dou um Olivetar na cabeça do marido. Que foi trocado pelo computador, né? Exatamente. Mas vocês recordaram disso aqui, nessa época? Eu adorava, porque eu fiz curso de datilografia, adorava o barulho do tecladinho, não da tecla, e aquela coisinha da bobinação que ia lá, que clim, que bonitinho. Isso tem se tem sabor de infância, né, memória de infância, tem também a parte auditiva, porque isso me remete muito a um tempo. Você como médico lá, você brincava na... Não. Não, eu lembro en passant dessa fase. Ó, o senhor não vem com essa conversa, porque eu comecei o programa dizendo aqui que nós estamos todos, nem disse que o senhor era mais velho ou era mais novo, eu disse que estávamos todos no mesmo balaio, e o senhor falou um negócio desse. O que eu acho incrível da máquina e que eu me lembro é quando as pessoas cometiam algum erro, tinha que parar tudo. O branquinho. E eu lembro de ter um tio que meu pai sempre me falava isso, que ele falava com você um assunto, datilografava outro e não errava nada. Que maravilha. Trabalhava em cartório. É um negócio de louco. Agora, aquele negócio de apagar com um branquinho é um desespero. As folhas, quantas árvores nós não desperdiçamos, porque a gente jogava os papéis fora, porque, né? Mas o trabalho não acaba, né? Não acaba, exatamente. Eu passava mais tempo arrumando, né, desfazendo o que você fez do que Sim, datilografando, lógico. porque os erros eram muito difíceis. Então você perdia, tinha que refazer todo o trabalho. Agora, você Regina, gastava muito tempo refazendo. Mas é a gente produtivo. tinha tempo.
Como é que pode? A gente tinha tempo, tempo para estudar, tinha tempo para ficar diante da máquina, tinha tempo. O que nós fizemos com o tempo? O mundo contemporâneo, né? O tempo é líquido, como diz um famoso filósofo Bauman. O tempo é líquido, o tempo nos escorrega. Escorrega pelas mãos. Começamos com filosofia, eu sei que você vai adorar o programa, não saia daí. Vamos trabalhar? Vamos lá. Ação no ar. Notícias. Olha, o Ministério da Saúde divulgou que o país registrou mais de 745 mil casos de dengue até 18 de abril. O total é 234,2% maior em relação ao mesmo período do ano passado. A incidência de ocorrências para cada grupo de 100 mil habitantes é de 367,8. Índice que, para a Organização Mundial da Saúde, representa a situação de epidemia. O que dizer? Descaso, despreparo, descuido da população? Qual é a sua avaliação diante de um quadro como esse, doutor Alexandre? Olha, eu acho que isso é uma somatória de fatores, mas dois principais: descaso das autoridades públicas. Agora, como todos os problemas do Brasil, tudo passa por educação. Então, você quer melhorar o Brasil, invista na educação hoje para colher daqui a 20, 30 anos. Mas aí sim você vai melhorar de forma sólida o país como um todo, né? Porque você vê, tem pessoas que não acreditam ainda que não pode ter água parada. Mas por quê? Por ignorância. Nunca foram numa escola. É difícil para essas pessoas conseguirem entender o real valor de uma informação. Olha aqui, os estados que mais estão sofrendo com a epidemia da dengue são Acre, Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Aí eu fico pensando, também temos por parte das autoridades borrifando água na versão que deveria ser de inseticida, né? E aí o que causa tudo isso? Olha, gente, mas o fato é que a gente não quer fazer sensacionalismo, a gente quer prestar serviço para você aí. Seja você um vigilante, seja você aí um condutor de boas falas para o seu vizinho, para o seu amigo, para as pessoas no seu entorno, porque é de fato uma epidemia e está levando muita gente à morte essa questão da dengue. Vamos contribuir, vamos ajudar. Eu andei pela periferia de São Paulo esse final de semana e eu vi alguns centros de atendimento que davam dó. E eu falei, mas seu enterro, gente famosa que morreu, porque você via tanta gente aglomerada que parecia, sabe aqueles lugares assim que você vê muita gente junto em razão de uma desgraça? E era a desgraça da dengue, porque as pessoas falam, não, aqui nós estamos sofrendo demais com o mosquito da dengue. Então fica esse alerta aí para que você, de alguma forma, possa ser o agente para melhorar a sua vida e dos que estão no seu entorno. Vigie! Veja lá o copo. Aqui no estúdio eu não deixo o copo com água, você acredita? Também já estou psicando. Vamos lá. Vamos aos trabalhos. Ação no ar, entrevista. Vamos lá. Ação no ar, entrevista. Eu comecei contando para vocês que o doutor Alexandre Elias é mestre, né, e médico neurologista e atua muito nas ações aí de prevenção, posso dizer, e de correção da coluna? Prevenção e tratamento. E tratamento da coluna. Doutor, nunca antes na história desse país se ouviu dizer tanto em prótese de algo no corpo humano. É porque a gente evoluiu mesmo, é isso? A tecnologia está nos ajudando tanto assim? A tecnologia em cirurgia de coluna evoluiu brutalmente. Hoje nós temos sistemas de fixações de coluna, que você pega um indivíduo com um tumor na coluna, você põe ele para andar 1-2 dias depois da cirurgia, porque reconstrói toda a coluna. Então isso melhorou muito, a evolução hoje é muito melhor do que era antigamente sem esses sistemas de fixação. O que fazia no passado? Eu esses dias fiquei conjecturando. No passado existiam algumas hastes de metal que você através de uns arames, você amarrava nas vértebras, com um resultado mais pobre. Muitas vezes dava certo, não é que era um desastre, mas os sistemas novos melhoraram muito, principalmente na parte de manter as curvas da coluna no seu número correto. Cada um tem um tipo de curva na coluna. E se você mantém aquela curva para aquele indivíduo de forma correta, com esses materiais, você passa a ter uma chance de dor crônica já menor. Porém, como em tudo, na medicina, em tudo que é novo,
o exagero traz enormes problemas. Uma cirurgia dessa, que não vai bem, ela às vezes precisa ficar reoperando para conseguir um resultado adequado. Então tem que tomar muito cuidado que tipo de paciente que é operado. Mas que a tecnologia melhorou, não tem a mínima dúvida. Ô Regina Politi, nossa psicóloga aqui do programa e também da TVS, que você pode curtir o programa dela, Doutora Família. O que significa a coluna para a psicologia? A coluna é o sustentáculo, né? É a espinha dorsal, é aquilo que sustenta tudo. Então, quando a coluna quebra ou tem algum problema, a casa cai, né? Então, é a mesma importância que a coluna tem para o corpo, sustenta tudo. Você só fica ereta se você tem a coluna, senão você só pode ficar de pé, deitada, né? Então, é a mesma coisa psicossomaticamente, quer dizer, a coluna representa, do ponto de vista psíquico, toda a sustentação, toda a sua estrutura psíquica e emocional. Bacana. Vamos mostrar que essa aqui tá com dor na coluna, hein? Olha aqui. A coluna envelhece, doutor? Sim, a coluna de todos nós, ela passa por alterações durante a vida e ela envelhece. Por isso que um indivíduo jovem de 20 anos, ele consegue fazer movimentos amplos com o corpo, ele tem uma elasticidade adequada. Essa é a fase que os elásticos, os ligamentos funcionam bem. E você pega um senhor já bem mais velho, de 80 anos, ele é todo durinho e com uma altura mais baixa. O envelhecimento da coluna causa uma rigidez em toda a coluna e uma perda da altura. Então, assim, isso é importante porque sempre quando você faz um exame de imagem, ressonância, raio-x, vai aparecer alguma alteração, porque você já está nessa fase do envelhecimento, que começa com 25, 30 anos, já começam as alterações. O senhor não vai me deixar com depressão, não. Não, mas isso eu estou aqui apresentando o senhor, falando do senhor com uma alegria. O senhor já fala que fica velho depois do Não, mas isso não quer dizer nada, é só o exame. Entendi. Se você não tem dor, ou a sua dor não tem a ver com aquela alteração é o envelhecimento normal da sua coluna e acabou. Não tem nada para ser tratado e nada para ficar sendo motivo de preocupação. O que é mais grave hoje, que posso dizer assim, isso é uma patologia muito grave com relação à coluna? Existe essa escala? Existe. Você tem cirurgias mais complexas e menos complexas. As cirurgias atuais de ponta, elas visam isso da correção das curvas. Isso é extremamente complexo e isso pode acarretar em mais de uma cirurgia se necessário. Você pode fazer uma cirurgia em 1/3 da coluna e precisar fixar o outro terço ou o resto da parte torácica semanas ou meses depois. E isso também tem que repor a cada 10 anos ou trocar? Não. Como é uma prótese comum? Não, porque essas próteses, na verdade, sabidamente elas têm um tempo de vida útil, mas esse tempo de vida útil é só para que o osso faça a fusão entre uma vértebra e a outra. A gente sabe que, caso não ocorra essa fusão, que chama artrodese, se ocorrer a pseudoartrose, ou seja, aquele enxerto não grudar, ele desaparecer, a vértebra vai ficar solta, passa a ter uma chance real, pode ser o melhor parafuso do mundo dele quebrar ou soltar. Então não é culpa do parafuso em si, é porque aquele osso ele não grudou. E aí a pessoa vai de novo para uma nova cirurgia? Muitas vezes tem que ir para uma nova cirurgia. Tem pessoas que têm esse problema, mas estão bem, aí vem o bom senso. Se o indivíduo está passando bem, apesar das imagens, você vai só observar. E esse indivíduo sofre muita dor? Pode sofrer muita dor. Ô Regina, o que é o quadro da dor? Porque assim, muita gente fala, eu sinto uma dor intensa. Aí você vai e conversa com o médico, tem a mesma patologia. Aí um diz que, eu fico imaginando o que é isso pro médico. O médico tem que ser meio psicólogo, né? O quanto isso existe de intensidade para um para outro, a psicologia explica? Olha, na verdade, corpo e mente não estão separados. Eles só foram separados por efeito de estudo, né? Não dá pra gente estudar tudo. Então, a medicina se dedicou à medicina, à parte de estudo mesmo do corpo, e a psicologia, a psiquiatria, estudo da mente. Mas as coisas estão extremamente ligadas e numa relação de interdependência.
Então, alguns pacientes, às vezes com uma pequena alteração na imagem, com um pequeno detalhe, ele pode sentir uma dor imensa, que é algo subjetivo, né? Você sentir dor é um dado de percepção muito subjetivo. Você vê que tem gente com uma mínima coisa já se sente muito dolorido e outros aguentam enormes traumas e não sentem dor. As mulheres no parto, parece que tem esse relato, né? Parto normal, umas quase morrem e outras têm com mais tranquilidade. Isso depende muito das condições psicoemocionais da mulher e da pessoa, e isso é subjetivo. Então, eu acho que corpo e mente estão interligados. A gente poder avaliar até onde o médico entra e onde um psicólogo, um profissional que trabalha com a mente entra, hoje em dia é uma realidade que a gente não pode mais voltar atrás. Não dá mais para separar corpo de mente, está tudo interligado, a emoção está ligada. E cabe aos profissionais, tanto os médicos quanto os psicólogos, poderem dialogar para poder atuar de uma maneira preventiva e um tratamento correto para aquele paciente, porque nem tudo é cirúrgico, nem tudo é só a medicação, muitas vezes é a cabeça, a tensão, o jeito que a pessoa olha para o mundo, o jeito que ela vivencia o seu estresse do dia a dia, vai enrijecer. Ele falou muito a complexidade da cirurgia é a flexibilidade, né? De manter a coluna. Nós, seres humanos, nem sempre somos flexíveis diante das situações. Isso nos enrijece e nos adoece. Toda vez que a gente enrijece, nós adoecemos. Manter a flexibilidade diante de tantas coisas que nós vivemos no ciclo de vida, eu acho que é também a maior complexidade humana. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que integrar as duas coisas, corpo e mente. Eu acho que isso é obrigatório, quando, no caso, né, eu trato problemas de coluna, então eu estou pensando em operar alguém. É fundamental eu ter alguma visão da parte emocional dessa pessoa. Se aquela alteração do exame me dá uma dor grau 2, esse indivíduo não precisa ser operado, porque a cirurgia é boa para melhorar de uma dor 10 até uma dor 2. Se ele já está com 2, não precisa. Mas às vezes ele se queixa de uma dor grau 10, mas você vai analisar mais profundamente, os outros 8 pontos são puramente emocionais. Que coisa. Tem uma depressão por trás disso, então você tem que ir tateando devagarzinho, com a experiência. Eu não sou psicólogo, nada, mas você vai sabendo diferenciar um do outro, pede para fazer uma avaliação com o psicólogo, até com o médico psiquiatra. Os centros de dor, que hoje tratam muito de qualquer tipo de dor, mas muito de problemas de coluna, todos eles têm psicólogos e psiquiatras trabalhando conjuntamente conosco. Por quê? Porque essas coisas estão muito ligadas. Até quem tem motivo para ter dor forte só pelo problema da coluna, a chance dessa pessoa evoluir com depressão é extremamente grande. Porque ninguém consegue suportar uma vida de muito sofrimento. Então, às vezes é interessante, até você vai programar a cirurgia, mas você já pede para ela ir tratando essa parte emocional, que a recuperação fica até melhor no pós-operatório. Não é incomum, quem tem dor crônica e que são pessoas que vão acabar indo para um quadro, para uma situação de uma cirurgia, às vezes até delicada, essas pessoas choram no consultório, elas estão totalmente deprimidas, porque elas acham que, olha, minha vida acabou. Agora, quando a gente fala de colocação dessa tecnologia, mostra aqui, gente, nós estamos falando, existe uma coisa chamada microdissectomia. É até um palavrão para falar. O que é isso, doutor? A microdissectomia é a cirurgia, uma das mais tradicionais em cirurgia de coluna. É quando você faz a abordagem, abre a pele, abre o músculo para remover apenas parte do disco que está comprimindo a raiz nervosa que vai formar o nervo ciático. Então é uma cirurgia, é a mais antiga. Atualmente ela é feita com pequenos cortes, às vezes pequenos cortes ou pequenos orifícios, quando faz por vídeo, isso. E aí então, a pessoa fica sem dor. Normalmente melhora muito. Uma outra questão é dos parafusos. Quando eu fico imaginando, não há o caso de rejeição, como houve no passado e muito, não é? Do implante dentário? É similar? Não, toda cirurgia você pode ter. O que se chama de rejeição seria infecção. Então toda cirurgia, ainda mais que você coloca um corpo estranho, você pode ter uma infecção. Os índices são extremamente baixos, mas pode. E se tiver, tem que ser tratado como tal. Perfeito. Olha, tá gostando? Eu tenho certeza que sim. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já com a minha querida Regina Polis, que é a nossa psicóloga, e também com o doutor Alexandre Elias, que está aqui para responder aos seus questionamentos. É rapidinho, a gente vai fazer isso.
O Grupo PPEC é uma organização de empresas voltadas ao tratamento sustentável de resíduos urbanos, industriais, comerciais e da construção civil. Nossas unidades de gestão de resíduos têm atividades complementares que tornam o material normalmente tratado como lixo em uma importante fonte de ecoeficiência. As empresas do grupo atuam em 3 tipos de atividades: ambientais, comerciais e apoio às atividades socioambientais. Saiba mais em pepecambiental.com.br. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Ação no ar. Ação no ar. Muito bem, estamos de volta com o programa Ação no Ar. E eu começo aí, né, esse bloco perguntando você: cadê o ministro? Num governo dividido em 38 ministérios, já é esperado, né, que a maioria dos brasileiros desconheça boa parte dos titulares das pastas. Mas um edital publicado no Diário Oficial da União, no dia 24 de abril, mostra que nem mesmo integrantes do alto escalão sabem quem são os atuais ocupantes. Um aviso de convocação do Fundo Nacional de Saúde tem como destinatário Helder Barbalho e relata uma tentativa mal sucedida de encontrá-lo para entregar uma notificação. O detalhe é que o órgão não se deu conta de que Barbalho é o atual ministro da Pesca e da Aquicultura. O texto diz que o chefe da pasta estava em local incerto e não sabido, Antônio Fernando Pedro. Cadê o ministro? Subiu, ninguém viu, ninguém sabe pra onde ele foi. Tantos ministros, de 38, Fernando, dá pra falar? Eu não consigo. Eram 39, né? É. Reduziu pra 1, porque caiu uma secretaria. É. Mas eu acho que ela tá torcendo pra não fazer 40, né? Pra não fazer. Aí vai fica entrar, um número muito estranho, cabalístico, né, Fernando? Cabalístico. Fernando, hoje aqui a gente recebe a nossa querida Regina Politi, o doutor Alexandre Elias. O doutor Alexandre Elias, que é expert em coluna, ela que é expert em família, nossa querida doutora Família pela TV Êxito. E claro, você que participa conosco através do WhatsApp 98208-8000. Vem participar aqui conosco. Nós fomos para o bloco anterior falando e conversando aqui com eles dessa relação que é muito comum, né? De quando uma pessoa na família adoecem os que estão no entorno. Você sabe que eu tinha entendido, a família adoece, né? A família adoece. A família adoece. Como é que é isso, Regina? Como lidar com essa situação? Não é só o paciente que adoece, mas todo o entorno das pessoas que cuidam da doença também adoecem juntos. Adoecem de outras coisas, não daquele sintoma que está sendo cuidado. Mas adoece e a família, os cuidadores precisam ser cuidados também. Porque muitas vezes, dependendo do sintoma que é apresentado, é muito desgastante para quem cuida. E se esse cuidador não for cuidado, quem cai num estresse muito grande, quem pode adoecer mais severamente, é o próprio cuidador. Nós temos um trabalho para cuidar dos cuidadores de família. Porque isso, de fato, é uma situação que acontece em muitos casos. É muita carga também. É muita carga para os cuidadores, né? Mas se você pensar que hoje você tem quadros cada vez mais numerosos de demências, por exemplo, isso acaba com a família. Eu passei isso não tem muito tempo e é uma situação extremamente desgastante. E quando começou tudo, eu lembro de uma colega que falou: olha, tem que tomar cuidado porque isso... Ela falou assim, isso acaba com famílias. Elas se separam depois. Desestrutura, né? Porque é uma coisa que muda a dinâmica da família. O fato de ter um paciente, e no caso demência, Alzheimer, essas doenças que são de... A pessoa dura muito, né? E principalmente se afeta a referência da família, né? Sim, afeta, exatamente. Quando afeta a referência da família. A coluna dorsal da família. Afeta a coluna, né? Os matriarcas, os patriarcas, toda aquela estrutura, ela é desgovernada a partir Voltando à coluna, doutor Alexandre, quando a coluna envelhece e a cabeça não, como tratar desse paciente? Porque o corpo já não responde ou corresponde ao que é solicitado. Veja bem, a coluna envelhecer e a cabeça não,
é muito melhor do que o contrário. Eu também acho. Essas situações que a gente citou de Alzheimer, você fica tenso quando o indivíduo, a saúde dele é ótima, né? Porque quer dizer que ele vai viver muito tempo daquela situação péssima da parte mental. Quando a coluna envelhece, você vai ter alguns prováveis quadros de dor. Não é nada do outro mundo, mas tem que aprender a conviver com isso. Agora, quando a cabeça não acompanha, aí tem várias situações, né? Se a pessoa acha que é muito jovem e começa a querer fazer coisas que jovens fazem, você pode ter problemas, ter uma fratura. O teu osso, por mais que você seja uma pessoa ativa, nunca é igual com 20 anos. Então eu tenho 70, eu procuro fazer tudo que eu posso fazer, mas não igual um menino de 20 anos. Não adianta eu querer passar por isso, né? Mas eu acho que é o pior dos cenários. A coluna envelhecer, dá dor, toma remédio, mas para problemas mentais a possibilidade de medicação ainda é Já fui para sua restrita. seara. Isso, estou vendo. Regina. E aí? Como lidar com essa criatura dentro de casa? Esse é o problema, né? A cabeça boa e o corpo. E o corpo tem data de validade, né? A gente, no ciclo vital, o corpo, ele vai se degenerando naturalmente. Você sabe que eu vou discordar de você, vou usar e o doutor vai me corrigir. Eu brinco que hoje nós temos peças de reposição. Então, você tá com problema no joelho, vai lá, troca o joelho, põe o de prótese. É verdade. Você tá com problema na coluna, ele tava mostrando aqui pra gente. Mostra aqui aquela coluna lá toda parafusada. Ela fica apavorada. É como se fosse uma recalchutagem, né? Ou seja, o ciborgue saiu da... O homem de 6 milhões de dólares, aliás, já está defasado. Isso é verdade, mas é uma ilusão. Hoje ele existe. E aí você vai fazendo, verdade. Peças de reposição que no passado, que não é tão distante, não acontecia. Não, isso é verdade, eu acho que é um truque no mundo contemporâneo, é uma situação que hoje a gente conta, mas nós não podemos nos iludir. Nós não vamos durar para sempre, nosso organismo é o que ele falou, um de 80 anos não é o mesmo corpo de 20 anos. Então, pensando na longevidade, a tendência é irmos perdendo algumas habilidades. Agora, se a cabeça amadurece, a gente está preparado para essas perdas inevitáveis, porque por mais que a gente ponha prótese, você não vai superar o destino e a biologia, ela tem data de validade. Uma coisa que a gente pode ver assim, tá certo, forma física é uma coisa importante, precisa se manter, né? E o exercício para a mente? Tem? Veja bem, mas a atividade física para a mente já é fantástica. Já é, né? Tratamentos de depressão, a Regina vai poder dizer, mas quase a totalidade passa por atividade física. Porque isso melhora a parte emocional. Endorfina, libera, né? Do ponto de vista prático, que eu falo para os doentes, para os pacientes que vão no consultório, às vezes entra em essa parte emocional, você vê que está importante ali. Eu falo, olha, você tem que repensar a tua agenda. Como é que é isso? Não, eu demoro 3 horas para ir trabalhar por dia, de ônibus, de manhã, 3 para voltar. Bom, você já começa a poder ficar doente só disso, né? Eu trabalho numa coisa que eu odeio. E adoece mesmo. 12 horas por dia. Falei, bom, quase acabou a vida, né? E sou casado com uma pessoa que eu também odeio. Bom, tá feito. Melhor dormir. Você tem que rever tua agenda, tem que trabalhar perto da tua casa. Teu casamento tem que estar indo bem, você tem que procurar trabalhar naquilo que você gosta. Nem sempre é fácil, mas você tem que tentar melhorar. Isso, pra mim, é um exercício pra mente ficar boa. Como neurocirurgião, qual é a melhor fase de vida para se operar quem está na melhor fase da vida, que é a melhor idade? Existe essa restrição? Não, já passei dos 70, já passei dos 80, já passei... Ou está muito precoce operar os 50. Como é que é isso para o neurocirurgião? Não existe cirurgia profilática, ou seja, tá com algum desgaste aqui, vamos operar agora porque no futuro pode ser pior. Não, isso não existe. Mas você pode operar no futuro até pessoas bem mais velhas. Pode. Até porque tem algumas pessoas de 80 anos que ou você opera ou ela não anda mais. Entendi. E se ela não andar mais, ela vai acabar falecendo de algum problema pelo fato de não andar. Secreção no pulmão que dá pneumonia, trombose na perna, porque a perna, o movimento é muito menor, esse tipo de coisa. Então você pode operar até pessoas mais velhas, mas o número de casos que devem ser operados, ele é infinitamente pequeno perto do número de pacientes que reclamam de algum problema na coluna. Como a gente deve cuidar da nossa coluna? Sabe o que eu fico pensando, Fernanda? Quando eu fico muito de salto alto, essa consulta para mim e para você, Regina, porque nós somos baixinha metida grande, né?
como a gente fica muito de salto alto, existe algo que a gente possa fazer do tipo, eu chego em casa todo dia e ponho as pernas pra cima, porque eu acho que vai ter uma oxigenação, sei lá, algum momento eu vi isso. Pra coluna, se eu fico o tempo todo de pé, forçando pra frente, se eu chegar em casa e ficar com a coluna pra trás, ajuda? Existe alguma coisa que eu possa tratar com carinho a minha postura? Pendurar, né? Se pendurar, Não, existe, mas, por exemplo, uma coisa extremamente interessante para quem não tem, ou para quem já teve e não quer voltar a ter dor em coluna, por exemplo, é você fazer uma reorientação de postura, que é parte do RPG. Então você aprende a sentar sempre encostando. Epa, você já olhou pra mim, né? Braço. Você já olhou pra mim, Então, né? Porque eu tô bem na pontinha. Você já se arrumou aí, né, senhor? Muitas vezes Tem que apoiar. a dor melhora muito só com essas medidas. Certo. Ah, mas eu tenho 20 hérnias, não tem nada a ver isso com a dor, é só consertar a postura que passa a dor. Você vê que o disco tá fora de moda em todos os lugares, né? Até na hérnia, né? Tiraram o disco de vinil, tiraram o disco... Desculpa a brincadeira. Mas o de Não, vinil mas parece que tá verdade. Tá retornando. voltando, né? Mostra aqui o que é uma hérnia de disco. Muda a figura aqui, ó. Muda a figura aqui. Isso aqui que é hérnia? Esse é o disco. Esse é o disco. E aquele amarelinho é a raiz. A nervosa. raiz. Isso. Você vê que ali o disco ele não encosta na raiz. Aqui, tá Isso. certo. Do lado direito, aquela parte vermelha é parte do disco que foi para trás e comprime a raiz nervosa. E aí quem causa dor? Se for do lado direito, desce uma dor para a perna direita. Se for do lado esquerdo, desce uma dor para a perna De esquerda. qualquer maneira, só de olhar dói, viu? Só de olhar dói. E aí, Dói. nesse caso, doutor, se vier aqui fizer uma incisão pra murchar essa hérnia, qual é o procedimento mais correto? Então, aí vai depender da onde ela está comprimindo o nervo, mas 95% das hérnias mesmo, hérnias a gente está falando de pessoas de 30 a 50, no máximo 55 anos, porque depois disso é raro ter hérnia. Essas pessoas, na extrema maioria, apenas remover a hérnia com pequenos cortes ou por vídeo é suficiente para ele ficar extremamente aliviado. Muito bom, tá gostando? Agora vamos de boas. Você tem alguma pergunta, Fernando? Você não sofre da coluna, não, Fernando? Não, já sofri, Eu tô aqui já, fazendo eu tenho consulta. escoliose, não tem jeito. Já acordei quando era mais novo, muitas vezes assim, de costas, quando dava crise. Mas o que melhorou muito foi realmente mudar a postura. A forma de Mudança dormir de postura foi influencia fundamental. na qualidade da nossa coluna? Na parte de reorientação postural, você também aprende isso. Se você dorme de barriga para baixo, normalmente pode te causar dor. Se você dorme de barriga para cima e puser um travesseiro debaixo dos joelhos, ajuda a não ter dor. Ou de lado com travesseiros entre os joelhos para que a perna de cima ela não caia para frente. É o que eu faço. Isso ajuda brutalmente. Mas tem que ser de uma densidade que fique na altura do joelho ou acima ou abaixo? Não, basta que as pernas Apoie. fiquem paralelas. Certo. Não a perna de cima caia para frente do seu corpo. Pessoa com altura acima da média. Eu tenho algumas pessoas muito próximas. Meu presidente aqui, o meu marido em casa, eles são muito altos. Eles têm mais propensão a ter problema de coluna em detrimento dos outros mais baixos ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Com relação à postura, sim, porque o movimento de estar de pé e inclinar o corpo para frente, ele pode desencadear dor. Então você deve sempre tentar abaixar pelos joelhos. Uma pessoa alta, tudo está mais baixo. Então ela normalmente acaba tendo que inclinar mais. Então tem que tomar mais cuidado com isso. Tem várias pessoas, mulheres altas, por exemplo, que reformam a pia. Levanta a pia de casa para ela não ter que ficar inclinando. Puxa a torneira para frente para ela não ter que ficar inclinando. Ou uma mulher que trabalha no escritório, se ela é muito alta, a mesa acaba sendo um pouco mais alta, onde ela vai pegar algumas coisas na posição de pé. Então você tem que evitar esse movimento. E quando o fizer, abaixando pelo joelho. Eu entrevistei um médico de joelho que é um especialista em ortopedia. E ele falou isso: Liliane, tem algo que eu vou dividir aí com vocês essa informação e eu acho que já dividi em outros programas. Você tem que prestar atenção no assento do seu vaso sanitário. Porque é um lugar onde você vai com certeza sentar. E com certeza, se ele for para pessoas altas, baixo, você vai forçar ao longo da vida o seu joelho.
Ou, se ele for muito alto também, dá problema. Então a gente tem que prestar atenção a essas coisas. E aí eu já fui fazer investigação de assento, de vaso sanitário. São questões do dia a dia que passam desapercebidas. Eu fiquei lembrando da minha pia lá. Tem que mexer naquela pia lá. Ergonomia, né? O estudo, ergonomia. O estudo da melhor... Alexandre, o grande problema nosso hoje é a evolução dos ensimesmados, né? Antigamente o cara vivia com o jornal na cara, né? Agora é o famoso tablet, né? E é assim, né? Aqui, você vai desde ter criança, não tem jeito. A cervical enrijece, né? Você vai ter nessa posição, né? Porque não é uma posição anatômica, é ergonômica, nem confortável, né? Você pode ficar assim, mas na hora que acabar o que você está fazendo, você vai começar a nuca tá... vai instalar, né? O músculo vai estar distendido, não é uma posição adequada. E os nervos envelhecem? Os nervos envelhecem junto com todo o corpo. Algumas doenças, por exemplo, diabético, ou mesmo sem causa, os nervos podem começar... Os nervos têm uma proteção que é a mielina. E essa proteção pode começar a rarear. É como se eles ficassem descascados. Essas pessoas podem ter choques na perna, ou até amortecimentos na perna. E esse quadro clínico normalmente é pior à noite. O diabetes é um dos grandes responsáveis por isso. Isso aí chama polineuropatia. Então, são os nervos afetados por algum problema do corpo. O diabetes é o principal deles. Tem remédio, tem tratamento, tudo isso não tem absolutamente nada a ver com tratamento cirúrgico. Por que a dor acomete, os quadros mais agudos acometem à noite? Em cefaleia, as pessoas sentem mais no final do dia para a noite. Dores na coluna, eu posso até imaginar, porque a pessoa relaxa, de repente, não sei, forçou demais, passou o dia inteiro errado e voltou para o lugar certo. Não tem esse quadro? Não, mas é que às vezes a pessoa durante o dia ela está em movimento e aquilo é como se fosse um aquecimento. E na hora que esfria, você tende a ter o problema, a sentir mais a dor. É extremamente comum as pessoas no inverno se queixarem de muito mais dor do que no verão. Tem pacientes que você já fez tudo por ele, tá tudo ótimo, mas ele fala, doutor, eu tenho uma dor ainda que me incomoda. Bom, tá bom. Aí ele mudou, foi pra Bahia. Ele te liga, doutor, minha dor sumiu. Não sinto mais nada. Que é um calor. Clima mais quente, exatamente. E o inverso também é real. Existem dores noturnas que preocupam um pouco, porque podem ser problemas reumatológicos. Tem quem tem dor noturna, pode ter tumor na coluna. Essas preocupam um pouco mais. As dores que a gente trata mais do ponto de vista cirúrgico, elas são mecânicas. Não precisa ser durante o dia, mas ela acontece na hora que eu estou usando o corpo. Certo. Quanto mais eu andar, pior eu fico. Aí eu preciso sentar e encostar. Depressão é a dor da alma? Tem uma definição que é exatamente assim, né? Que é a dor da alma, né? O vazio, né? O vazio. E aí? E hoje uma coisa começa, acho que o primeiro passo é reconhecer que tem, né? Sem dúvida. Que é o maior problema hoje. Exatamente, acho que é... Mas quem reconhece primeiro? Quem tem ou quem convive com quem tem? Olha, acho que varia muito, né? Varia muito. Acho que hoje em dia, com a divulgação toda que tem, as pessoas estão mais... com menos medo de procurar ajuda, com menos medo de enfrentar, né? Tem muita informação a respeito. Então, hoje em dia, acho que as pessoas percebem, conseguem fazer um autodiagnóstico. Tem depressão. Ainda tem essa questão. Você quer ver só? Eu tô com dor do joelho, eu tô com dor na coluna, eu falo, procurei um médico, achei um médico ótimo pra coluna, você sai até divulgando o médico. O psicólogo, as pessoas ficam quietas, porque elas têm medo de compartilhar com... Não tá muito bem na cabeça. Porque a depressão, ela é só a ponta de um iceberg. Ela vai mostrar o que tá por trás da depressão. Então a pessoa às vezes não quer descobrir o que tá. É química, né? Bom, mas aí é um conjunto de diagnósticos que tem que ser feito para ver a causa daquela depressão, né? E sem dúvida vai passar na parte mental, na parte psíquica e emocional, sem dúvida. Como eu falei um pouquinho antes do senhor chegar, a gente falou do corpo e da mente, estão interligados, né? No meu corpo eu sinto coisas que estão reflete minha mente e vice-versa, né? Existe uma relação direta entre as partes. Então, assim, as pessoas não querem procurar ajuda e preferem um remedinho para tapear a depressão, para não entrar em contato com aquilo que ela acha que é mais sofrido até do que a própria depressão. O prazer ainda é o melhor remédio? Em termos fisiológicos e psicológicos. Não, sim, mas assim, isso da depressão é extremamente interessante porque
Muitas vezes você pede para o paciente procurar a ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo, a primeira coisa que ele te pergunta é assim, mas o senhor acha que eu estou louco? Eu falei, não, nada a ver isso com loucura. E as pessoas ainda acham que depressão é ficar chorando nos cantos. E não é. E não é, ela tem diversas formas, Insônia é um sinal de depressão, dor crônica pode ser um sinal... Inapetência. Tem várias situações. Euforia demais, né? Exato. É a bipolaridade. Qualquer coisa que saia do eixo pode ter relação com uma parte emocional. E as pessoas, não, mas é que antigamente era assim, né? Não, a depressão fica chorando no quarto. Não é assim. Tem níveis, né? Às vezes não levantar de manhã, ter muita dificuldade de levantar, ir para a escola, atrasar, ter aquela dificuldade de manhã. Lógico, são níveis de depressão. Uma distimia, pode começar com uma distimia para ir para uma depressão. Mas no primeiro sinal era bom procurar ajuda, né? Porque, eu era muito deprimido por conta disso, dessa dificuldade, né? Até que eu descobri que eu era, na verdade, um grande dorminhoco, né? Quando eu assumi, melhorou muito minha cabeça. Você mudou seu horário de funcionamento, seu fuso horário, né? Seu fuso horário. Aí quando se assume, não, realmente eu gosto de dormir um pouco mais. Olha aqui, tá gostando? Em compensação, obviamente a gente fica acordado até mais tarde. Né? É uma questão de fuso horário, né? De você ver o teu perfil psicológico, biológico. É o José Serra que trabalha às 3 da madrugada, mas é um pouco menos aí. Mas o Fernando contando intimidade aqui. Quer não dizer é intimidade. Que você dorminhoco, a gente gosta aí. Tá, você vê aí, ó, já começou a refeição de novo. Comecei a fazer não bullying. Pode falar. Vamos fazer bullying com o Fernando. Não, agora não tem jeito, né? Não tem Como jeito. Menino mais novo agora começando a estudar de manhã, voltei, mudei tudo de novo. 6h30. Aí aposto que você acorda. Não, aí pra cuidar do filho, né? entra um software, o chip do pai, né? Outro chip. Funciona tudo. O que é bom, né? Quando a gente já passa dos 50 e aí tem que fazer essa mudança, né? Essa troca é até interessante. Mas não é revigorante também? Porque você percebe que ele já estava num estágio, agora eu estou fazendo você do meu paciente aqui no consultório. Ele já estava num estágio de acomodação de dormir até mais tarde. Dormir e acordava até mais tarde. Aí vem um outro estágio, porque ele está numa outra geração dentro de casa. Já criou as filhas e agora tem um menino, né? Não é revigorante também? Sem dúvida, estimula, muda a agenda totalmente, né? Rejuvenesce. Muita gente até acha que é um absurdo ter filhos para me manter jovem, né? E é um absurdo, né? Você não pode ter filhos para esse motivo. Mas que isso é uma coisa inevitável, você acaba tendo que acompanhar um ritmo. Você tem um moleque que quer jogar bola com você, é complicado. Empinar pipa, andar de bicicleta no parque, não tem que ir no parque, tem que jogar bola, é complicado. Mas, Fernando, eu tô te achando mais novo. Se isso ajuda, eu tô te achando bem mais jovem. Obrigado. Tá gostando aí? Vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não sai daí. A revista Ambiente Legal é um veículo de informação com foco na sustentabilidade, política, legislação e cultura. Produzida pela Agência de Inteligência Corporativa e Ambiental, a revista contém reportagens, ensaios e artigos exclusivos escritos por jornalistas, juristas, economistas, profissionais das mais diversas áreas e segmentos. Conheça o portal ambientelegal.com.br. A qualquer hora, a lazer ou a trabalho, os encontros no Bar Moema são regados a variado cardápio de petiscos e drinks, servidos com excelência no atendimento. Com amplo espaço e vários ambientes, o lugar é opção para suas refeições, eventos e happy hour. Rua Aratãs, 801 Moema. Telefone 5096-7676. barmoema.com.br. Ação no ar. Ação no ar. Muito bem, estamos de volta com programação. Mostra lá. Sabe quando o programa é bom? Mostra lá, Felipe. Mostra lá. Mostra eles lá. Bom bate-papo. Isso que é um programa bom. Você entendeu? Claro que é. Então a gente vai pro intervalo e eles continuam lá. É a sala de visita. É bom demais, né? Nós convidamos aqui para você participar com o WhatsApp 98208 8.000. Repetindo, 98208 8.000. Ó, deixa eu contar aqui pra vocês. Chegou o WhatsApp. Essa aqui é boa pro nosso neurologista, hein? E pra nossa psicóloga. O que é a doença psicológica ou neurológica? A fibromialgia estaria aí enquadrada nessa definição? Eu acho que a fibromialgia tem parte dos dois lados. A fibromialgia é um conjunto de dores difusas pelo corpo, aonde você tem
preferencialmente em mulheres jovens, é relacionado ao estresse. Então, quanto mais estresse, quanto pior tiver a parte emocional, mais dor a paciente ela vai sentir, mas pode ocorrer também em homens. E normalmente também relacionado à parte emocional, tem um sono ruim e uma história de muitas dores de cabeça, muita cefaleia. E é uma situação que você tem que tratar, é multidisciplinar. Normalmente quem trata disso são médicos fisiatras, reumatologistas, e tem a parte emocional com psicólogos e ou médicos psiquiatras quando for necessário. Mas aí você faz um monte de exame, leva para esse médico, faz uma junta médica, aí todos eles olham, se entreolham, que é o mais grave. Eles olham, eu sei porque eu tive caso na família muito próximo, e aí a gente acompanha e fala assim, mas olha, clinicamente, no exame não tem nada que justifique tamanha, mas você tá vendo a pessoa sentindo dor, aí você fala, gente, e aí, psicóloga? Alguma coisa na vida dessa pessoa não tá bem integrada, né? Ela precisa realmente ver que tipo de vida psíquica e emocional ela está vivendo. As relações familiares, as relações do trabalho, as relações de casamento, enfim, alguma coisa aí, ela tá aparecendo o sintoma da dor. Mas essa dor tá relacionada a alguma coisa na vida dela que não está bem integrada ali com ela mesma, né? Tem que avaliar isso. Agora, eu não acho que está faltando, e aí eu falo tanto para o doutor Político quanto para o doutor Elias, está faltando um trabalho governamental para um certo tratamento coletivo, né? Porque o estresse hoje ele está se transformando numa doença social em largo nível. Quando a gente tem problemas como esses que a gente está sofrendo hoje, a perda da autoestima coletiva, né? O país está sofrendo uma perda de autoestima, né? E, por outro lado, uma crise econômica bárbara se avizinhando aí, né? E aí, como é que a gente faz? Quer dizer, os hábitos conjuntos, né? Essa questão do transporte, da mobilidade urbana, né? Precisa abrir espaços para um maior lazer, uma atividade conjunta forçada. Eu acho que tem que ter políticas públicas para a saúde mental também, não só para a saúde física, que é fundamental, mas para a saúde mental. Existem profissionais no Brasil excelentes que trabalham com as realidades das comunidades mais carentes, se chama terapia comunitária. E eu acho que muitos estados compraram esse programa, que são trabalhos para justamente a comunidade se autoajudar, às vezes até com farmácias caseiras e uma vizinha ajudar a outra, recursos que a própria comunidade se organiza para diminuir o estresse, para aliviar o sofrimento, para poder dividir as dores do dia a dia e as dificuldades de cada um, porque aí não seria uma terapia tradicional, não é papel do governo. Mas você poder comprar programas comunitários que fortaleçam a autoestima das comunidades, porque as comunidades têm seus recursos, e se você somar todas elas, você ajuda a autoestima daquela comunidade e fica mais fácil viver o dia a dia, uma vizinha ajudando a outra, voltar esse comportamento. Eu acho que isso é papel dos governos, nossos dirigentes, governantes, prefeitos, se ocuparem disso. E existe no Brasil projetos seríssimos de terapia comunitária, é o nome do trabalho. Mas assim, sobre a saúde mental, se a saúde física no sistema público já é um problema enorme, é um caos, para não usar outras palavras, a saúde mental é um caos muito maior. Eles não reconhecem. Eles ficam à margem, as pessoas ficam sem tratamento. Você não vê os planos de saúde à briga, Fernando? Para que eles possam ter atendimento pelos planos de saúde que a gente paga. Tem o CAPS, né? Tem o CAPS do governo, tem o CAPS. Mas ele não dá, o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psiquiátrico, mas que é do governo, não dá conta da necessidade, não atinge. Ou em definições de ordem doutrinária mesmo. Quer dizer, agora, por exemplo, as pessoas com maior problema de adaptabilidade, às vezes a família tem muita dificuldade de manter a pessoa no seio dela, porque às vezes há casos crônicos, né? E o governo hoje simplesmente dispensa, né? Ele não há mais internação, não há mais nada, né? É complicado isso também, bastante, né? É de um somente governo... para as pessoas de condições socioeconômicas mais frágeis. Sem dúvida. Essas são as que mais sofrem. Né? As casas, você fala de que acolhia para os problemas psiquiátricos. Porque agora tudo é ambulatorial, não tem mais sanatório. Não tem né? mais, são os CAPs. E aí começam a ter problemas, inclusive, de ordem criminal, né?
por conta disso. Olha, nós vamos falar já da artrose. Que mãe que tem artrose, artrite, não sei o que lá, vai passar para filho? Isso é assim, uma linha direta? Já você me conta antes, vamos saber do tempo e da temperatura. Vamos conferir? A frente fria vai se afastar de São Paulo nesta terça-feira, mas os ventos que sopram do mar ainda vão espalhar muitas nuvens pela faixa leste de São Paulo. No litoral, há condições de chuva fraca, mas na capital deve apenas garoar. O tempo fica chuvoso no Grande Rio e entre o norte fluminense e o centro-sul de Minas Gerais, chove a qualquer hora do dia e há risco de chuva forte. A partir da tarde, a chuva também deve ter início em Vitória. No norte capixaba e mineiro, o sol brilha forte e não chove. A temperatura cai em São Paulo. A mínima prevista é de 17 graus e 20 graus no Rio de Janeiro. A máxima prevista para Belo Horizonte é de 25 graus e 29 graus em Vitória. Ação no ar. Notícias. Olha, o potencial brasileiro para a produção de energia renovável é tão grande que tem atraído empresas do mundo inteiro. No início deste mês, o governo do Piauí foi procurado pela italiana Alba Energia, que tem interesse em investir 2 bilhões de reais no setor energético solar do estado nordestino. O projeto apresentado ao governador Wellington Dias inclui a construção de uma fazenda com potencial de gerar 420 megawatts. A intenção é de que a proposta entre no leilão previsto para acontecer em agosto. Fernando, boa notícia? O Brasil tem uma disponibilidade geográfica fabulosa. Nós somos um dos países com maior volume de insolação do mundo, né? Nós temos um potencial, portanto, enorme, além de termos um potencial eólico fantástico. No que tange ao potencial hídrico, a gente não precisa nem falar, com todas as crises, né? 70% da nossa geração de energia é hídrica, é o único país do mundo com isso. Então, tudo é muito bem-vindo. Eu acho que agora o mundo está começando a voltar os seus olhos para o Brasil, na medida em que o Brasil começa a flexibilizar a sua legislação, permitindo que essas energias se desenvolvam aqui. Mas aquele partido no passado iria dizer que nós estávamos privatizando o vento, não é? Privatizando o sol. Esse partido no passado? Não iria mas falar esse isso? partido no passado aprendeu muito nos últimos... Será? Aprendeu. Primeiro porque o primeiro governo, com aquela ministra Marina Silva, que nada podia, né? Tudo se falava, mas pouco se fazia, né? Então, eles aprenderam muito. O Lula, nesse ponto, ele desenvolveu um trabalho na área de energia bastante forte. Eu não estou discutindo os problemas, mas a gente tem que observar do ponto de vista objetivo. Se fez um projeto de desenvolvimento nacional para a energia e esse projeto está vingando agora. E isso é um mérito deste governo. Por falar em mérito desse governo, a presidente está magrinha, né? Eu fiquei pensando, será que o desgaste psicológico atinge as células, diminui a vontade de comer? Não tem, porque está visível, não é uma dieta ali de alegria, sim ou não? Olha, difícil dizer, né? Não a conheço, mas dizem que ela faz um método que é de um psiquiatra famoso aqui em São Paulo, que justamente trabalha a parte da obesidade, do ponto de vista psíquico, não só a parte médica, clínica, endócrina, mas a parte emocional também. Então, se de fato ela atende esse programa, ela participa desse programa, é um método bastante eficaz, porque a gente está vendo que o resultado está aparecendo. Mas, de fato, a gente vê o sofrimento junto, né? Não dá para não ver esse sofrimento, a olhos nus, né? Doutor Alexandre, eu me lembro muito, sabe o quê? Uma coisa assim, eu sou um fanático por Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente, lendo os livros, a gente vê assim, todo o Estado-Maior do Exército Alemão, né? Os generais magos, né? Generais que suportaram uma carga, né? Você passar quase 3 anos só perdendo batalhas praticamente, né? Trazendo, mobilizando, o Hitler buzinando aqui na orelha. Um louco na cabeça deles, né? Mas eram brilhantes militares, essa é uma grande verdade, reconhecido, né? E magos, né? E em compensação, quem estava no poder, havia também uma dicotomia, né? O braço direito do Hitler, um dos braços direitos do Hitler, que é o Goering, né? Inchou. Engordou, que mais um pouco explodia, né? Isso é muito interessante, né? Você vê que são dados de estresse, né? Cada um reage de uma forma. Absorvidos de forma diferente. Quem está no campo de batalha, obviamente, emagrece. Eu acho que é o caso agora
da nossa presidente, precisa emagrecer. Né? Olha aqui o WhatsApp chegando, o comentário é o seguinte: doutor Alexandre e doutora Regina Politi, a coluna vertebral do Lula está desmoronando? Qual é o WhatsApp que chegou aqui para nós? Final 7890. Vamos ver o que é que se referiu aqui. Ó, ele tá fazendo muito exercício agora, hein? Olha aqui. Tá trabalhando. Revista que trouxe aí sua capa, não é? Escândalos. Será que agora chegou até a coluna ou não chegou até a coluna vertebral de tudo? A gente não sabe, tá tudo sob investigação, né? Mas o fato é que, de novo, Fernando, Alexandre e Regina, a imprensa sai na frente, né? E aí a gente tem que dar mérito para quem merece realmente, que é ajudar na nossa justiça. É o quarto poder. O quarto poder é a imprensa, né? Tem algumas instituições que querem sumir o quarto poder, mas ainda é a imprensa. Ainda é a imprensa. Fernanda, Amsterdã é internacionalmente reconhecida aí por sua estrutura de ciclovia, sim ou não? Sim. O pessoal anda muito de bicicleta lá em Amsterdã. Pois é, mas agora também ela sai na frente uma outra questão. Ó, coloca aí no ponto aí, Paulinha. Vamos juntas, ó o TP. Dizer que as ciclovias já são uma constante lá, uma realidade, né? Agora você vai ficar sabendo que lá em Amsterdã eles vão ter, sabe o quê? Referência em transporte público de qualidade ambientalmente correto, porque de acordo com a imprensa local, todos os ônibus, todos, sem exceção, serão elétricos até 2025. Ou não? Já foram, né? Se a gente for pensar, ali também já existia bonde, né? O grande problema é que da década de 50 para cá, não só os Estados Unidos, mas a Europa também sofreram um assédio das indústrias montadoras, de tal forma que todo o sistema de transporte público que era elétrico, né, passou a ser ditado pelos ônibus movidos a combustível fóssil. O Brasil não foi diferente. Quem se lembra de São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, né, Campinas, né, eram todos, o transporte público aqui era os bondes, elétrico, né? Os bondes. Não. Bondes e ônibus elétricos. Né? Agora estamos resgatando aquilo que nós já fomos. Né? Eu acho que isso aí que eu lembro de ter ido num evento em Amsterdã, eles têm aquele sistema que é o tram. Tem o trem e o tram. O tram é como se fosse um ônibus elétrico. Eu acho que o objetivo disso é transformar todos em tram. E aí, na verdade, a grande vantagem tecnológica agora é que eles se livraram dos fios, né? Os fios e trilhos deixam de existir, né? E agora as baterias passam a vigorar. As baterias, por si só, elas tinham uma autonomia muito pequena. Agora elas passam... A maioria das baterias hoje, elas alcançam 100, 120, 150 quilômetros. Aquele bonde de São Francisco dá para poder é o quê? transitar. É elétrico. É elétrico. É elétrico. Não está politicamente incorreto. O quê? Ser elétrico. Não, é politicamente correto. É melhor do que o combustível fóssil. Claro que sim. Não polui, né? E sem falar... O bondinho de Santa Teresa, politicamente correto. E sem falar que a gente fica emocionado, né? Quando vai para esses lugares e fica... Eu fui lá correndo pra... Eu lembro a primeira vez que eu fui para São Francisco, a primeira coisa que eu queria ir era no bondinho. No bondinho. Mas não é diferente do bondinho que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Mas tem gente que tá te chamando agora, Fernando. Não, mas é um absurdo. Atende, eu Fernando. deixei Fernando, todos os... Atende, Fernando. Só não pode ser a Luciane. Porque meu marido tem mania de me ligar na hora do programa. Eu falo, mas escuta, você não sabe que sua mulher tá trabalhando. Vocês perdoem, mas olha, eu deixei todos os telefones no carro, menos o que estava guardado aqui. Não tem nada pra ser perdoado. Aliás, para dizer para vocês que a pergunta ficou no ar, ele vai me responder em 2 minutos. Artrose, artrite, essas coisas todas a gente herda pra coluna ou pro nosso organismo, caso nosso pai ou mãe tenha? Sempre tem uma parte genética, o tanto que a coluna vai envelhecer e a rapidez com que ela envelhece e a precocidade ou não é fundamentalmente uma base genética. Os pais se influenciam os filhos com as bases genéticas. Mas não quer dizer que você vá ter um problema mais sério porque alguém teve. Mas você tem que ficar sempre atento. Atento, É possível. O antes e o depois. O antes são os nossos pais, o depois com os nossos filhos. Mais ou menos. Exatamente. Vamos de on e off, Felipe? Vamos lá, vamos conferir. On-off? Vamos lá, 1 minutinho. On-off. Tudo que está in ou out.
Muito bem, você dá destaque pra quê? Toda vez que você fala um off, eu fico aqui tremendo. O que eu vou falar, meu Deus? Então eu vou falar meu on. Meu on aqui Vai lá. foi ter recebido a Regina, viu? Regina Politi, que é uma querida. Muito que tem obrigada. o programa dela aqui pela TV Êxito, Doutora Obrigada. Família. Confira na página da TV Êxito. Doutor Alexandre, também Elis, que esteve aqui conosco. Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Neurologista. Tem uma página que a gente possa visitar, saber maiores detalhes sobre. Uma hora é muito pouco falar Nós de temos coluna. uma página onde você pode acessar e ter informações sobre problemas de coluna, alexandreelias.com.br. Vá até lá, confira de perto. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Olha, eu vou falar o meu off, né? Então fala. Infelizmente, 3 gols seguidos Lá vem. perdidos. Não vem. Não, Fernando. isso é pra, futebol, olha, isso é pra Fernando. acabar com a coluna de qualquer um e deixar a pessoa com depressão, né? Fernando, Lamentável, meu Palmeiras, olha, infelizmente, viu? Você tem que Mas- trocar a camisa, Não, foi um Fernando. fim de semana triste, né? Primeiro o Pacquiao perdeu, lutou e não conseguiu ganhar do americano, né? Ou seja, não basta bater, tem que bater pra derrubar, né? E no caso do Palmeiras é a mesma coisa, não adianta jogar, né? E não fazer os gols necessários na hora dos pênaltis, né? Ô, Fernando, você vai falar de futebol, eu nem assisto mais. Aqueles caras lá só me trazem tristeza, boa alegria só pro bolso deles. Imagina. Ah, vamos comparar. A você aí que esteve conosco também, nosso muito obrigada. Lembrando que esse programa fica disponível para você a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, para assistir pela tvexito.com.br. Confira lá todos os outros já realizados também, que vai valer a pena. Beijo a todos, boa noite, tchau. Tchau. Tchau, tchau.